Olá, me chamo Alessandra Batista e faço pedagogia pela Estácio de Sá, estou no segundo período e hoje vim aqui apresentar um PCC de neurociência cognitiva, falando sobre as funções cognitivas do cérebro. Qual é o envolvimento das funções cognitivas na educação e na formação do cidadão na sociedade. O cérebro humano sempre despertou o interesse nas mais diversas áreas científicas, né? E foi em 1891 que se tomou conhecimento de uma unidade básica do cérebro, os neurônios. Bom, desde então, houve crescentes acumular de conhecimentos acerca das funções mentais. Com o avanço dos estudos, devido às novas tecnologias, aconteceu grandes inovações que possibilitaram investigações complexas do cérebro e do comportamento humano. Desde uma simples tarefa como tomar banho, escolher uma roupa, colocar um sapato, ler um livro, tomar uma decisão. Todas essas ações, para que elas aconteçam, é necessário que tenha uma atividade cerebral, o cérebro esteja ativo, né? Bom, no nosso cérebro existem dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, que são responsáveis por quê? Que são responsáveis pelas nossas ações e se comunicam entre si. Eles se comunicam entre si por um feixe, né, de filamentos nervoso, denominado corpo caloso. Bom, cada um dos hemisférios tem uma função e tem entre 200 e 250 milhões de fibras nervosas entre eles. O hemisfério direito controla o lado esquerdo e o hemisfério esquerdo controla o lado direito. Existe esse cruzamento entre eles, né? Em decorrência do mesmo, né, as vias nervosas, a mão esquerda está ligada ao hemisfério direito e a mão direita está ligada ao hemisfério esquerdo, ao contrário. Bom, esses hemisférios são parecidos na forma externa, porém, as suas funções, elas são diferenciadas. No cérebro existem as funções denominadas cognitivas, que são processos que permitem o desenvolvimento de tarefas, fazendo com que o indivíduo tenha um papel ativo no processo de recepção, seleção e transformação, armazenamento, elaboração e recuperação de informações, né? Permitindo se adequar ao meio em que rodeia. As funções cognitivas que mais nos importa consiste em orientação, atenção, memória, funções executivas, práticas, gnósias, a cognição social e habilidades visoespacial. Essas funções cognitivas, elas estão diretamente ligadas ao processo da educação. Para Piaget, né, um conhecido nosso da pedagogia, também da pedagogia, o desenvolvimento cognitivo está dividido em 4 estágios. São eles: o estágio sensório-motor, o estágio pré-operatório, o operatório completo e o operatório formal, né? Esse estágio ele mostra a forma do desenvolvimento da criança, né? Em diversas fases da vida. Bom, o primeiro aqui é o estágio sensório-motor, que vai de 0 a 24 meses. A criança vai percebendo o seu meio aos poucos e ele age sobre ele. Exemplo, ao chorar, a criança acha que alguém vai ajudá-la, né? Ela entende isso, ela tem essa necessidade de achar que alguém vai ajudá-la. E nesse estágio existem algumas características, né? Que o primeiro é o primeiro reflexo, né, que a criança tem, onde não há diferenciação do mundo exterior. A segunda são as primeiras diferenciações, coordenação entre as mãos e boca, que é uma diferenciação entre pegar e sugar, né? E daí que surgem os primeiros sentimentos, como alegria, tristeza, o prazer, o desprazer e o desprezar, que está ligado a ações, né? A terceira é a reprodução de eventos interessantes. Ele reproduz aquilo que ele acha interessante para ele.
A quarta é a coordenação de esquemas. Ele começa a usar esquemas em outros problemas para ver se obtém o mesmo resultado. Exemplo, ele tem um chocalho, ele começa a balançar um chocalho e pega outro objeto e balança para ver se tem o mesmo som, né? Bom, a quinta é a experimentação e invenção de novos meios. A criança passa a inventar novos comportamentos, ações de tentativas e erros, né? E consegue inteligência quando consegue solucionar o problema. A sexta é a representação. Ela começa a ter sentimentos de escolhas do que ela quer e do que ela não quer. O outro estágio é o estágio pré-operatório. Esse estágio vai de 2 fica entre 2 e 6 anos. Nesta fase, a criança tem a capacidade simbólica, acontece a explosão linguística, né? E algumas características desse estágio são: primeira, imitação diferida ou imitação de objetos distantes. Segunda, jogos simbólicos, onde não há a preocupação se ele será compreendido, né? Apenas a criança se entende e não quer saber se o outro está entendendo, ela quer a autoexpressão. A terceira são os desenhos e suas formas de imagens, né? Sendo ou não, é apenas uma marca, sendo real ou não. A quarta são imagens mentais, né? Que elas relatam o que já passou. E a quinta é a linguagem falada. A criança fala uma palavra como se ela estivesse falando uma frase completa, né? E que aos poucos, com o desenvolvimento, ela vai aumentando esse vocabulário. Bom, e nesse estágio também existe a característica do pensamento infantil como egocentrismo. O que é o egocentrismo? Que é a capacidade a incapacidade de se colocar no lugar do outro. A criança ainda não tem esse discernimento, né? Não sabe se colocar no lugar do outro. Ela acha que todos pensam como ela, não sabe discernir o que o outro pensa e o que ela pensa. Bom, por volta dos 6 e 7 anos, essa criança começa a pensar por si, entre os 6 e 7 anos, né? O raciocínio transformacional é a capacidade do sucesso de raciocínio, né? Que também é uma característica dessa fase. E a centração, a criança centra em alguma coisa limitadamente, não vê como um todo, ela é incapaz de explorar um todo. Após 6 ou 7 anos, o pensamento da criança começa a tomar uma posição apropriada. Um outro estágio dessa fase, segundo Piaget, é o estágio operatório, né, que vai entre os 7 e 11 anos da criança. Nesse estágio, a criança desenvolve pensamento lógico, não apresenta dificuldade nas resoluções de problemas. Ela apresenta argumentos corretos, começa a ser social, sua fala é usada no intuito de se comunicar. Ela já tem o intuito de se comunicar, de falar aquilo que ela deseja e ser compreendido, né? As operações lógicas é a ocorrência mais importante. As ações cognitivas internalizadas permitem conclusões lógicas, sendo elas comandadas por ações cognitivas e não de percepção, e são construídas a partir de estruturas anteriores como funções de acomodação e assimilação, né? Bom, há também o último estágio é o estágio do pensamento formal, que acontece a criança após os 12 anos. A partir dessa fase, tem pensamentos hipotéticos dedutivos, começando a levantar hipóteses e dedução de conclusões. Os adolescentes usam esquemas anteriormente aprendidos para soluções que estão acontecendo hoje, desse estágio, né? E aprimorando a cada dia. Diante do que foi estudado aqui no decorrer desse tema acima, fica evidenciado a importância, né, da educação, de se passar por todas essas fases, né? Desde o nascimento até a fase final do aprimoramento da aprendizagem, para que cheguemos à fase adulta como uma pessoa ativa, né? Donos das nossas escolhas, um ser sociável. Cabe à escola sondar esse espaço do aluno, aplicar problemas que ajudem, né, a criança a se conhecer e se desenvolver, né? Sabendo lidar com suas dificuldades, de ter em mente que todos nós, independente da situação social, que temos o potencial de sermos mentalmente capazes, né? Toda essa ideia, né? Esse pensamento de Piaget, eu concluí que a escola é de suma importância para que haja um desenvolvimento, né, final
desses sistemas, dessas nossas funções cognitivas. No caso, nós assistimos um vídeo, né? Foi proposto um vídeo para que nós assistíssemos sobre o marshmallow, né? Que no caso a criança fica numa sala com um marshmallowzinho em uma vasilhinha e ela é colocada ali e a pessoa explica a ela que ela não pode comer aquele doce até ela voltar. E se caso isso não aconteça, ela ganhará outro marshmallow, né? Mas a criança, ela não tem a formação ainda do cérebro, ela não tem todas as funções formadas, então poucas vão conseguir, né, concluir essa tarefa que foi posta a elas. Eles começam a mexer no marshmallow, cheira, dá aquela vontade, você vê que eles estão com muita vontade de comer o marshmallow, mas só que eles vão ali se segurando do jeito deles, mas que não conseguem muito êxito, porque eles não têm a capacidade não têm a capacidade concluída de focar, né, naquilo. Eles não sabem ainda focar naquilo. Uma consegue, uma ainda no final ganha outro marshmallow, fica super feliz, come os dois de uma vez só. Então, é isso, o nosso cérebro ele não se forma no início dos anos, né? Ele leva um certo tempo para ganhar forma, né? Para se formar, para que conseguimos ter o discernimento do que é certo e do que é errado, do que podemos ou não fazer, do tempo que cada coisa leva para que possamos concluir alguma coisa. E atividades, né, que a escola coloca para os alunos para ajudar nesse desenvolvimento, né, sobre a criança, como trabalhar em grupo, saber dividir as coisas, saber esperar o tempo certo, saber que tem o tempo certo para tudo, saber se segurar em algumas coisas, sabendo que será recompensada, né, futuramente. E quando a criança ela é ensinada desde cedo a saber se comportar, saber agir assim, dessa forma que nós esperamos, ela consegue crescer um adulto completo, né? Um adulto que sabe a hora de agir. No caso, muitas pessoas fazem dieta e não conseguem se segurar, né? A mente age como uma criança que não sabe se segurar, que não tem aquele autocontrole de não poder comer um certo alimento, porque ela está em uma dieta. E quando você é uma criança que estudou isso, que teve a ajuda, o auxílio do professor, ele cresce um adulto centrado naquilo que ele quer, né? Ele consegue manter a dieta dele, porque ele sabe que ele irá ser recompensado, terá uma saúde melhor, terá um corpo melhor. E quando a criança não passa por esse processo de aprendizagem do cérebro, né, de transformação, quando por algum motivo ela não desenvolve o cérebro, ela fica uma criança frustrada, ela não consegue ter autocontrole, ela não consegue se comunicar com as pessoas, ela não consegue ter autocontrole, né? Bom, é isso, a importância das funções cognitivas, né? Para transformar o cidadão, na formação do cidadão. É de suma importância que esse processo, essas funções, passe pela escola, né? Porque os professores, eles são especializados nisso e eles têm atividades que são para isso, que são para ajudar as crianças nesse processo, né? Nesse processo de desenvolvimento cerebral. Então, é de suma importância que as crianças aprendam a lidar com essas dificuldades, com esses problemas do dia a dia, para que o seu cérebro continue se transformando, continue evoluindo. E com certeza, consequentemente, ele se tornará um adulto ativo, né? Um adulto com autocontrole, um adulto que sabe o que quer, um adulto que sabe interagir e que realmente faz parte da sociedade, que integra realmente a sociedade. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, da minha explicação e obrigada.